Eu comecei porque meu pai comprou um violão para minha irmã, e minha irmã era menor que eu, mas não queria tocar, que não... Meu pai falou, mas não, é fácil, quer ver? E pegou, e eu nunca soube, não sabia que meu pai tocava um violão. Ele chegou lá, tocou alguma coisa no violão, eu falei, como é assim? Então eu quero aprender. E aí minha mãe falou, tem uma professora de violão que passa sempre aqui, é uma moça que tem um Fusca branco. Fusca não era Fusca de Volkswagen, era um Volkswagen alemão de 1961 lá. Era uma loira linda. Eu falei, eu quero ela de professora. E ela foi me dar aula e ela era uma boa professora e tudo bem estruturado, mas era naquela época que se escrevia assim, primeira de sol, segunda de sol, terceira de sol, sabe assim? Menor, maior, aquelas coisas assim. Mas eu fui aprender e comecei a aprender bossa nova e comecei mesmo, eu sabia tudo quanto era letra. Uma coisa que eu tenho muita facilidade é saber letra. Hoje eu penso que eu sei 5 mil, 10 mil, sei lá quanto. Então comecei a cantar e tocar. Aí, a minha casa era uma casa que você olhava e falava, puxa, que casa gigantesca, mas não eram duas. Era uma em cima da outra, que meu pai tinha projetado. Embaixo morava meu tio, que tinha um sócio, que era um cara que era o farrista, ia em boate o dia inteiro, bebia que nem louco e não sei o quê. Quando ele me viu tocar, ele falou, vou te levar para conhecer todos os grandes da música brasileira. Peraí, eu tinha 12 anos. 12 anos. Falou, não, vou te levar nas boates mesmo, eu te arrumo, você vai conhecer. Pô, então conheci Turíbio Santos, aquelas cantoras, agora não me passa, mas as famosas. Comecei a conhecer todo mundo. E aí comecei a ver os caras tocando violão. Eu falava, meu, aquelas posições de bossa nova, né? Assim e tal. E eu, peraí, tem uma posição lá, tá? O cara mostrava, ó, faz assim. Puxa, legal, legal. Aí fiquei lá, quando eu voltava na professora, falava, olha, aprendi, ela, o que eu estou fazendo aqui? Você tem que aprender com um grande solista, porque eu já não tenho mais lugar aqui. E depois eu vou casar também, então me deixa, vai procurar um grande... E eu achei um cara que era o contrabaixista dos Fenders, que foi o primeiro grande, bom conjunto de guitarra do Brasil. Mas era gente rica, gente que... E o baixista não. O baixista estava bem de vida, mas não era rico. E ele era vizinho do Hamilton Godoy. Quer dizer, do lado tinha o Hamilton, Adilson, o Hamilton era criancinha que nem se fala assim, mas eu fiquei depois amigo do Adilson, que fundou a Sicam, que eu sou sócio. E o Hamilton, nossa, era um deus, né? Que ele falar comigo, imagine. Mas aí eu comecei então a mudar, comecei a aprender a tocar Shadows, Ventures, e logo nessa hora, o Pandinha, que era um moleque também, que estava aprendendo bateria, já estava tocando e tal, e eu com o violão não ia poder tocar com ele. Aí eu cheguei chorando pro meu pai, falei, pai, não dá, não posso tocar. Ele falou, bom, e daí? Eu falei, e daí que, olha, na Casa Manon tem 2 guitarras para vender. Uma é um preço bom e a outra é caríssima e é chique até os diabos. E depois disso tem uma na Bevilacqua, que é uma Gibson que custa, mas custava impensável, né? Falei, eu vou ver. Aí chegou lá, passou uma semana, ele falou,
comprei aquela cara da Manon, eu comprei porque ela é muito linda, muito bem feita, é uma tremenda guitarra e valeu a pena. E chegou a guitarra, e aí, por onde que eu vou tocar com a guitarra? Mas naquela época, eu era moleque, né, com 12 anos, mas eu já entendia de equipamento de som como ninguém, porque o meu tio de baixo era um dos diretores do IPT que estavam descobrindo a eletrônica. E com isso, ele às vezes pedia dinheiro para o meu pai para ajudar no IPT, para comprar um amplificador que saiu, que estava chegando, tudo nos Estados Unidos, né? Fisher, Macintosh, não sei o quê. E aí eu falei, sabe onde eu vou tocar? Eu tinha um gravador de fita que ninguém tinha. Todo mundo tinha um gravador de fio, que era lá, um de fio ainda. Aquele não, que eu tinha era de fita, de uma qualidade tremenda. Eu falei, eu ponho no input, regulo, e aí aumento no output. Tinha lá um belo alto-falante de 6x9, imagine. E comecei a tocar uma guitarra ligada. Eu tinha que fazer o fio. Às vezes cortava o dedo com isso, porque tinha que fazer o fio, mesmo que era tipo o fio de telefone. E de ter feito e fiz e comecei a ensaiar com o Pandinha que nem louco, nós dois lá. E naquela época, fora Shadows que ninguém tinha o disco, e dos Ventos que ninguém tinha o disco, o som era Ray Conniff, era Chubby Checker, estava nascendo, e Elvis Presley, que eu já sabia cantar todas as músicas, mas ninguém sabia, então eu queria tocar com alguém, ninguém sabia. Mas aí apareceu um cara no porque nós todos estudávamos no Dante Alighieri. E no Dante Alighieri apareceu um outro rapaz da minha idade lá e falou, eu também vou tomar aula com o Landinho dos Fenders, Orlando Landi dos Fenders. Eu também vou tomar aula com ele, aí posso tocar com vocês? Pô, claro que pode. Não, porque meu irmão toca piano. Eu falei, pô, que legal. Aí foi lá, ele começou a aprender com o Landinho e ele era muito rico. O pai dele era dono da Brinquedos Estrela. E aí, quando ele já estava tocando alguma coisa, ele falou, vai ser meu aniversário, eu vou dar a maior festa dos Jardins, né? Jardins ainda estava nascendo, era muito terra lá e tal. Mas aí ele deu uma festa e foi o Dante Alighieri inteiro. Né? E nós tocamos. Mas aí todo mundo, pô, mas você toca. Puxa, as meninas que nunca me olharam, olha como é legal. Falei, eu não quero sair nunca mais desse esquema, né? E aí não parei mais. Porque aí já convidaram para tocar na quermesse do Colégio Assunção, depois na quermesse do Sacré-Cœur, negócio chique, que meu Deus. Aí nós, que nem louco e tal. Aí vem o Adler, que eram dois irmãos, fala, meu pai proibiu a gente de tocar. Porque de repente dá certo, meu pai não quer, não sei o que, tá? Ficamos eu e o Pandinha na mão. Aí aparece um sobrinho do sócio do meu pai, que meu pai tinha ajudado, não sei o que. Ele estava morando no que é o bairro da Previdência, que naquela época estava sendo formado, e a família dele queria construir a igreja, que hoje é uma igreja enorme. E aí ele teve a ideia de começar a fazer festas e shows e convidou nós para tocar. Fui eu e o Pandinha. Quando chegamos lá, o pessoal olhou, falou, mas que é isso que você toca? É um violão elétrico, né? Violão elétrico, né?
E a bateria, puxa, o menino toca bem a bateria, porque ele tocava mesmo, o Pandinha tocava uma maravilha. Nós dois tocando. Aí o Sérgio Gagliardi, que era esse sobrinho não sei do que, teve uma ideia, falou, pô, com vocês tocando, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer excursões nos grandes hotéis do Brasil, levo todo mundo e vocês dão um show lá no grande hotel. E dito e feito, íamos nós dois fazer show em Poços de Caldas, no Minas Gerais, em Campos do Jordão, no grande hotel, e assim, porra, negócio, Serra Negra, Rádio Hotel, aquelas... Meu! Aí nós já tinha amigos nossos que queriam ir com a gente porque nós íamos tocar, e começou a crescer. Mas ainda tinha um detalhe. Pô, a gente já estava com sucesso, mas ninguém sabia que precisava pagar. E naquela época, ninguém sabia que precisava pagar. Era uma coisa assim só de boate, sabe, de cassino, mas não tinha essa de um conjunto que vai tocar no tal lugar, vai pagar. E aí, e o pior que aí logo depois desse sucesso de hotéis, nós nos juntamos com outro bilionário, que é um plantador de cana hoje em dia, que é o dono da cana de São Paulo. E ninguém pensava em dinheiro, pô. Eu falei, não, precisa cobrar, né? E aí eu ia cobrar, mas como? Pô, mas preciso pagar? Mas como? É aniversário da tua filha. Eu vou trazer, mandar os meus amigos virem aqui com os instrumentos para tocar e você vai dizer que não é para pagar? Ainda é gente rica, pô. Aí começamos a ganhar algum dinheiro e tal, e começou daí o negócio de começar a pagar conjunto, porque ninguém conhecia essas coisas. E aí começa a mudar tudo, porque hoje eu brinco muito, mas tem razão de ser. Fala, antes de se preocupar com o software, que é a cabeça, que é você tem que resolver o problema do hardware, você precisa ter um instrumento bom, sei lá, não é? Hoje não, a molecada, o pai compra tudo, tá? Mas naquela época não tinha nem esse sonho, e era tudo muito caro. Então eu comecei a ganhar alguma coisa para poder comprar hardware. Foi quando eu descobri um cara que foi o ricão dos Fenders, ele tinha largado, os Fenders deixaram de tocar porque entrou na faculdade, naquela época acontecia muito isso. Mas ele me disse quem era o cara que fazia um amplificador que era igual ao Fender, potente como o Fender. E de repente, quando nós formamos um outro conjunto que foi bacana e deu certo, de repente a gente tinha 4 amplificadores de arrebentar, que ninguém nem sonhava, amplificador de baixo, com woofer mesmo, sabe? E aí os hotéis começaram já a contratar a gente para tocar 15 dias, 20 dias nas férias. E aí já ganhando e ficando lá, larga e tudo. Foi aí, desse jeito, quando eu tinha 15 anos, em 1963, não tinha Beatles, não tinha nada. Era o Trini Lopes e o resto era Ventures, coisa assim. Mas o primeiro cantor assim tal era Trini Lopes, mas nós ainda era tudo instrumental. E nós gravamos um LP. Pô, ninguém tinha gravado o LP, pô. Nós gravamos um LP. Aí nós ficamos amigos do Gerry Adriani, que era o primeiro cantor que estava começando, era o único, não tinha nenhum outro.
E depois vimos alguns, aí eu conheci até eu fui o primeiro cara a acompanhar o Erasmo Carlos quando ele veio pela primeira vez em São Paulo, aquelas coisas assim. Mas o bacana é que formou um corpo de... Aí começaram a aparecer um monte de conjuntinhos. Um monte, eu estou falando 10, vai. Né? Mas tinha 10. Bom, aí já começaram lá, cobrava, começaram a dar festa de 15 anos com conjunto e tal, até um dia que nós estamos super animados. O meu Top Sounds, que gravou o LP, era instrumental. Quando acabou o LP assim, tal, 2 tinham que fazer faculdade e falaram, nós vamos sair. Vai demorar um pouco, mas já vai, se mexe aí. Aí eu fui no Dante Alighieri, eu falei, preciso de alguém para tocar aí. E apareceu um cantor, e aí apareceu mais um cara para tocar a base, o outro para tocar o baixo, mudamos o conjunto e falou, cantor? Não existia Beatles ainda. Não, o cara, ele canta o quê? Canta Dylan, canta Elvis Presley, canta isso. Pedrinho Altran, sobrinho do Altran, e o Pedrinho entrou cantando e tal, e eu fazia a segunda voz, aí já começou, a gente já era tudo já cantado e tal. Eu me lembro de ter dado um outro grande guitarrista que se formou naquela época foi o Tuca 1, que depois foi do Confa e tal. E ele acabou virando meu cunhado, né? Pela vida inteira, casou com a minha irmã. Mas ele não conseguia disco do Shadows para tocar, e aí eu dei de presente para ele uma fita com todas as gravações do Shadows, para ele ficar tocando, porque eu não ia mais tocar instrumental, meu negócio era já tudo cantado, então assim. E quando o conjunto deu certo, eu estava mostrando para ali, eu viajei agora essa semana, e lá em Guarulhos eu vi de longe a casa do comandante da base aérea de Cumbica, lá, dá para ver, é uma casa muito grande, bonita lá. Aí eu falei, foi ali que eu fui numa festa e que pela primeira vez tocou Beatles no Brasil. E que aí por quê? Porque estava trocando o comandante, e o comandante que estava entrando era um brigadeiro que estava na Inglaterra, e as filhas trouxeram os primeiros discos dos Beatles. E a festa inteira foi com She Loves You, a festa inteira. E aí nós... É isso aí, é isso que nós queremos. E começamos a tocar Beatles. Aí o Miguel Vaccaro Neto, que era o radialista mais tchan de São Paulo, com o programa Não Diga Não, à meia-noite na Rádio Record, e ele conhecia a gente, né? Falou, vocês tocam Beatles? Então sabe o que eu vou fazer? Não, porque está abrindo uma galeria lá na Augusta, eu vou comprar uma loja de disco e vocês vão tocar, sei lá, toda semana, sei lá que nós vamos fazendo, era a Galeria Ouro Fino. E inaugurou a Galeria Ouro Fino e nós tocamos na sexta-feira, 7 da noite, lá, era Augusta, lá, não sei o que e tal. E começamos a tocar Augusta. E aí, um dia, porque aí, aí nós ficamos famosos mesmo. Aí, eu mudei do Dante para o Mackenzie, porque ainda no científico, mas é porque eu queria entrar na faculdade e tal. E a gente já era famoso no Dante, que era um colégio gigantesco. No Mackenzie começamos a ficar famosos. Aí veio uma turma de ingleses, americanos e dinamarqueses, tudo se juntou com a gente, que eles, que vocês cantam em inglês, que ninguém cantava em inglês, que vocês cantam. Aí um dia me telefonam lá, falam, nós estamos ainda com um cara super importante aí na tua casa e tal. Aí veio lá,
Eu não sei se vocês ouviram falar, mas tinha um cara que era muito importante, que era outro radialista, inclusive, que era o Sossego. O Sossego foi muito famoso em fabricar amplificadores, não sei o que. Não. Aí o Sossego, ele era meio assim, cara meio chatão, assim. Entrou lá na minha casa lá, só que eu tinha um equipamento de som que ele falou, os caras me falaram que era um equipamento de som, mas nunca vi coisa igual, que era mesmo, fora do comum, caixas gigantescas, tudo estentória. E aí ele olhou, o que é aquilo lá? Eu falei, aquilo lá é um toca-disco de carro que assim, você põe 45 e ele sacode assim, mas toca direitinho e tal. Só que acontece isso, eu não tenho nenhum 45, então não pus no meu carro. E aí, sei lá, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou comprar. Eu falei, não, mas não é para vender. Não. Eu vou. Sabe como que eu vou comprar? Eu vou comprar de um jeito que você não imagina. Semana que vem eu volto aqui. Semana que vem volta ele. Com isso de disco 45. Ele falou, você não vai tocar no toca-disco, mas vai ganhar a melhor coleção de 45 que você jamais vai ter na vida. E foi. Nem discuti. Peguei. Putz. Eu tenho a coleção quase inteira aqui. Primeiro disco dos Kinks, primeiro disco dos Hollies, primeiro disco do Who, primeiro disco do que você imaginar, dos Yardbirds, mas cada raridade assim, que ninguém sabia que existia. Nós começamos a ouvir aquilo, e foi a época que todo mundo descobriu os Beatles. E todo mundo começou a tocar os Beatles, mas nós não. Nós vamos tocar outra coisa. E aí, começamos a tocar. A gente não tinha coragem de ainda tocar os Kinks ou Yardbirds. A gente começou a tocar os Searchers, os Kinks antigos, que ainda eram uma coisa meio... Mas era já outra coisa, né? E Rolling Stones, eu tinha aquele som do Satisfaction. Ninguém tinha aquela distorção com reverb, eu tinha reverb, distorção, tudo. E não era pedalzinho, não, era mesmo. E aí explodiu a fama e nessa hora vou fazer vestibular e não sei o que. Falei, putz, o conjunto tá acabando. Aí tinha uns molequinhos, mas não eram molequinhos, os caras tinham 1 ano menos que eu. Naquela época, 1 ano era uma geração. 3 anos então era um salto de geração. E eles eram do Mackenzie, e eles iam toda hora no nosso ensaio. Eles souberam que não estava muito legal, assim, o conjunto por causa do negócio do vestibular. Chegaram para mim e falaram, nós pagamos, nós fazemos, nós trabalhamos o que você quiser para fazer um conjunto com você. Mas nós topamos qualquer negócio. Bom, um era, hoje ele é um bilionário de bilhões de dólares mesmo. E os outros não. Os outros eram normais. Bom, tá bom, vamos tentar. Meu, como eles trabalharam. Em 3 meses, eu peguei uns caras que não sabiam nada do seu instrumento e em 3 meses eles estavam começando a tocar que... Pois bem, voltando, agora volto. Em 64, como eu falei, aquela brincadeira lá do terceira de sol, segunda de sol, coisa assim e tal. Mas em 64, se não foi 63, a gente ensaiava numa casa bem grande que era do Totó, o baterista, e em frente morava o Wilson Cúria, que era um belo professor de piano jazz, ele tinha tudo, ele tinha isso de downbeat, ele sabia tudo.
E lá frequentavam os melhores caras, o Hector Costita, todos aqueles caras, Ayrton Moreira, todos esses caras assim. E aí, o Wilson falou, não, eu quero dar um curso de harmonia moderna, que ninguém nem conhece, e eu convidei para mim os 10 caras mais icônicos que eu acho, e entre eles eu quero convidar você. Me convidou para eu fazer o curso. Um curso de 2 meses lá. E, então, era com cifra, porra, ninguém sabia o que era cifra, vai, já tudo com cifra, não sei o quê. E, claro, como era um blues, como era montado, um jazz, então já começou a achar aquelas coisas, tal. Mas foi um curso que eu fiquei amigo, assim, o Nelson Aires virou um irmão meu, né? E assim por diante, Paulo Freire, vários deles, que depois foram meus colegas. Eu estou falando que eu tinha 15 anos. Com 17 para 18, eu era professor do Conservatório Meireles, junto com Paulo Freire, Nelson Aires, Chumbinho, todos esses caras assim, que a gente era o... E eu era um moleque, né, pô, um moleque, né. Me lembro até porque eu larguei de ser professor, porque eu tirei carta, e consegui um carro, e daí em diante eu falei que eu quero pegar o carro e ficar andando aí, namorar, sei lá. E então, quer dizer, então eu fiquei entendendo bem de harmonia, e foi o que me fez, porque hoje eu escrevo tudo na cabeça, toco pela cabeça, eu não toco instrumento, eu toco na cabeça, tudo. E falei dos 3 meses que já inventaram um nome chamado Loupha, que era L-O-U-P-H-A, que eu não sei quem inventou, eu sei mais ou menos, mas foi no carnaval de Ilhabela, que nós éramos todos amigos e nós inventamos um grito de carnaval. Loupha, 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 era isso. Como se escreve? Alguém escreveu com PH e coisa assim, a coisa ficou. E nós fizemos um conjunto chamado Loupha. E aí, fizemos um conjunto chamado Loupha. E começamos a tocar em 2 festinhas, e numa estava lá um menino, que era o Julinho Mesquita Neto, que depois foi dono do Estadão. Ele era um moleque. Posso puxar fio para vocês aí para poder ir nas festas e não sei o que. Virou amigo da casa, né? E aí eles fizeram o Jornal da Tarde. E o Jornal da Tarde começou a publicar quase que todo dia notícias do Loupha. E aí o consulado da Polônia telefonou para o Estadão e falou: o que é um nome Loupha, que é um palavrão em polonês que todo mundo vai pensar que não sei o que, começou a gritar lá com o Estadão. Aí o Julinho telefonou pra gente lá, o empresário era o irmão do baterista, né? O Fernandão lá foi lá no consulado lá. Não, mas o que é, meu senhor, o que foi? Olha, mas como a gente se acerta? Vai ter um festival de jazz aqui nos salões do... E vocês então vão tocar. Tem lá o festival, quem ganha, não sei o que, no meio, na hora de acertar os votos, vocês tocam. Quero ver se vocês são bons. E foi. Pô, chegamos lá, quando eu cheguei lá, todos os caras de jazz eram os meus amigos do Wilson Curia. E aí o cara tocava guitarra, né? Aquele negócio então, né? O outro piano, tá? Fazia tipo, né? Todos os caras assim, né? E os caras
os moleques do Iê, 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 aí, vão pegar. Mas, meu, as nossas roupas ficaram depois muito famosas. Eram calças listadas de todas as cores, xadrez, mas era uma roupa louca completamente, que saía no jornal. Ah, os caras usam, e o jornal era preto e branco ainda naquela época, então o pessoal queria ver. E os caras, os carinhas do Iê, 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 tá. E eu conhecia todo mundo, eu falei, meu, eu já sei o que eu vou fazer. Aí falei, nós vamos tocar You Really Got Me. Quando chegar na hora do solo, eu vou comer a guitarra, você come a bateria, mas porra, vamos... Os caras não vão saber nem o que está acontecendo, né? E tal, aí tá, fomos lá, tá, acabou, tá, fomos... Os caras lá sentavam, porra, os caras vão tocar agora, que não sei o quê. Aí entrou lá. Os caras começaram a levantar. E aí veio o som. Os caras, o que o cara tá fazendo aí? Aquele puta som, tudo distorção, não sei o quê, berrando que nem louco. Meu, Deus ajudou. Acabou o show, nem me lembro, a gente tocou pouco, tipo 4 músicas. Passou uma semana, telefonam do Clube Paulistano. Pô, o tal cara, eu não me lembro quem que era, um cara importante lá. O cara contou que vocês tocam de um jeito que se a molecada assistir vai ficar louca. Né? Pinheiros. Telefona, não sei o que tal, Pinheiros, não sei o que tal. Bom, aí todo mundo contratou a gente e nós fomos tocar. Meu, nessa hora aparece a Felpa. A Felpa era fabricante de amplificadores. Era a continuidade daquele cara que fazia amplificador pra mim lá, aqueles grandes e tal. O cara telefonou pro Vitinho lá, do baixista lá. Quantos amplificadores vocês precisam aí? Falei, não, a gente não precisa de amplificador. Não, vocês têm que tocar com o meu, não sei o quê. Tô mandando 3 então, tá bom? Não sei o quê. Tá. Bom, eu fui com 3. Eu ia tocar com 3 amplificadores. Então era tipo a mais, um para o som puro e outro só para reverberação. E ninguém tinha reverberação e eu tinha um amplificador só para reverberação. Então quando eu dava a guitarra, meus caras, era uma coisa... Mas essa... Eu era professor do Meirelles, né? E eu tinha um aluninho americano e tinha um aluninho chinês. E quando chegou nas férias, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a China, não sei o quê, vou para os Estados Unidos, vou lá, tal. Quando voltaram, o aluno dos Estados Unidos falou, você tanto me indicou aquela Fender, que eu comprei a Fender, da cor que você queria mesmo, azul, tal, porque eu achei que você estava certo, meu cara, não sei e tal. Só que agora eu comprei a guitarra, né? E não tem amplificador. Falei, o Felpa tinha dado os amplificadores. Aí a Janine telefonou, falou, eu queria dar amplificadores. Falei, não, primeiro, os amplificadores que vocês querem dar são os que nós temos, que era o Agnaldo que fazia. E segundo, não queremos, o Alfredo já está dando os amplificadores da Felpa e tal. Vocês querem guitarra? Não, mas nós estamos mandando 3 guitarras para vocês. Eles mandaram 3 protótipos da Supersonic, que foi a primeira guitarra moderna da Janine. Protótipo. E o Matoso tem até hoje. Eu zerei, reformamos de um jeito que está zerada a guitarra dele. E eu tinha acabado de receber essa da Janine. Eu não me lembro o nome do rapaz, mas eu falei, quer fazer uma coisa?
eu vou trazer uma guitarra aqui, que é a Janine, que não dá tal, e eu tenho um amplificador que pode, não, tal. Eu dou os dois, você me dá a Fender. Eu vou ver, tal. Aí meu baixista, que era o tal bilionário hoje, falou, ah é? Então eu vou mandar trazer um baixo da Fender. Pô, telefonou, papai, veio o baixo da Fender na mesma hora. E fomos tocar no Pinheiros, já com... Então eu com uma guitarra Fender, ele com baixo Fender, eu com 3 amplificadores. Meu, os caras juntaram para querer bater na gente. Juro. Os outros conjuntos juntaram gente para bater na gente. Só que chegaram no Pinheiros e o chefe da gangue do Pinheiros mesmo tinha estudado comigo no primeiro primário. Falou, se mexerem com o Ficarelli vai todo mundo apanhar aqui, porque com o Ficarelli ninguém encosta. Era desse jeito, né? E aí nós entramos, puta, explodimos. Aí, mas explodimos já de ganhar muito dinheiro. Meu, aí daí em diante, ganhando dinheiro mesmo e tal. E logo que nós entramos, o nosso empresário lá, o Fernando, falou, pô, a Record quer fazer um festival da Jovem Guarda, campeonato e tal. Eu falei, ah, bota pra gente entrar aí, pô. Pô, mas não vai ficar chato? Eu falei, não, dane-se que é chato. Põe lá que é da Record, pô. Record era o máximo. E nós fomos os primeiros a nos inscrever. E nenhum conjunto, os caras eram tudo, sabe, comercial, não quero isso, não quero aquilo, não se inscreveram. Bom, aí foi na primeira eliminatória, chegou lá, tinha um monte de cantorzinho, cantorazinha, e não tinha ninguém para acompanhar. Aí o Bogô, que era guitarrista, depois foi dos Beatniks, tá, um conjunto, o Bogô me conhecia, falou, pô, Ficarelli, você sabe acompanhar tudo aí, pô? Dá para acompanhar todo mundo? Eu falei, claro, pô, vamos lá, pronto. Fizemos um triozinho lá e acompanhando todos os cantores, né? Os caras da Record falaram, meu, vocês já ganharam o festival. Foi na hora que pegou o Brasil inteiro, virou 5.000 concorrentes, não tinha um músico do Brasil que não se inscreveu naquele festival. Todo mundo tava lá. Mas aí os caras ouviam a gente tocar e falavam, mas não dá, né? O som dos caras, o modo que eles cantam, as roupas deles, não dá, meu. Não dá. E aí foi, cresceu. E aí formou um mercado, né? Formou um mercado. Aí todo mundo queria ter conjunto, aí todo mundo cantava, aí todo mundo queria tocar guitarra. Mas foi mágico, foi um momento mágico mesmo. E claro, hoje o pessoal que não me conhece não imagina quantas pessoas eu conheço, que são milhares, né? Quer dizer, eu ia lá, tinha 1.000 pessoas que gostavam de mim, que conversavam comigo, em todos esses lugares, né? Era toda São Paulo. São Paulo era mais ou menos aquilo. Você pega um Pinheiros, um círculo militar, aquela época do círculo militar era enorme e tal, nossa, conhecia todo mundo, né? Negócio bacana. E também, eu nunca larguei a bossa nova. Mas o engraçado, eu larguei a bossa nova por uma razão que não posso nem dizer aqui na gravação. Mas por exemplo, eu fui no primeiro show da Silvinha Telles em São Paulo, que tinha 20 pessoas em todo o Teatro Paramount. Com o Tamba Trio, Silvinha Telles com Tamba Trio era a coisa mais gigantesca de som que ela cantava, que era uma coisa, o Tamba Trio era uma coisa, uma explosão de som.
eu fui no primeiro show da Elis Regina aqui em São Paulo. Olha como ela se mexe e tal. Depois eu fiquei muito amigo do Solano Ribeiro, que aí eu soube que ele era o namorado dela naquela época, que aí tem aquelas histórias, tudo, não sei o que. Então, eu acompanhei o nascimento. Aí uma vez, o Sossego, porque o Sossego era insuportável. E uma vez numa festa eu quebrei o pau com o Sossego e ganhei, claro. Era o início da internet. Início, estava começando, mas eu já era cobra de programação. E eu estava numa festa, só músicos, na festa, o Elinho do Sunday, o Hélio Costa Manso deu uma festa, ele morava nos Estados Unidos, estava mudando para São Paulo de volta, tal, deu uma festa, lá só tinha músico. E aí o Elinho falou, Vermelho, vai ter show do Stevie Wonder aqui, poxa, a gente não pode perder. Eu falei, mas, olha, sinceramente eu assisti o Stevie Wonder faz uns 10 anos, né, ou mais, não sei, não me lembro quanto era a data, assim tal, mas eu me lembro de ter assistido ele quando eu tinha 16 anos. Como? É mentira! Não, o Sossego, é mentira sua! Não, mas ele estava, pô, até me lembro, ele estava experimentando os amplificadores Orange, não sei o quê. O Stevie Wonder nunca tocou com amplificadores Orange. Pô, mas eu vi, eu estava lá, na verdade, do Sossego nunca mais. Não, depois ele acabou falando comigo, mas demorou muito. Mas é gozado, mas esse negócio de eu falo muitos idiomas, ou pelo menos chego perto, né? No caso de inglês, eu acho que eu falo mais inglês, faço mais coisas em inglês do que até em português. E italiano, eu nasci italiano, estudei no Dante e acabou. Então isso me facilitou tudo na vida, né? Porque eu, como diz um amigo meu lá num clube lá, fala, pô, você sabe o que está cantando, né? É isso, eu estou cantando e sei o que eu estou cantando. Né? E depois eu tinha uma mania, em grande parte, eu fiz tanta coisa na vida, como trabalho mesmo, eu sou economista e sou programador de computador e tal, mas um dos grandes trabalhos que eu fiz sempre foi ser editor. E eu escrevo fácil. Então, quando eu era criança, eu escrevia para o presidente da Fender. E ele me mandava os catálogos, por isso que eu escolhi a Mustang que ia sair ainda, eu já escolhi a cor, porque naquela época nem nos Estados Unidos se comprava guitarra sem. A Fender era uma joia, hoje em dia as máquinas já, o robô faz uma Fender, antigamente era feito à mão mesmo, né? Ah, tem mais essa. Meu pai me comprou aquela guitarra maravilhosa que era da Janine, chamava Les Paul, e era bem parecida com a Les Paul, a número 2 da Gibson lá, muito bem feita. Mas foi passando um tempo e ela começou a dar problema nos contatos dos botões. E naquela época não tinha o esguichinho ainda. E aí começou, de repente não dava som e não sei o que. Eu falei, ih. E como era meia caixa, para desmontar aquilo era quase impossível. Eu não sabia como fazer e não tinha luthier, não tinha ninguém para essas coisas. Aí foi quando eu conheci, por fotografia, as Fender. No LP, no primeiro LP dos Ventures, tinha lá as guitarras. Tem isso aí? Olha que coisa linda, o desenho disso. Eu vou fazer uma, porque meu pai tinha uma construtora de madeira. Eu fiz à mão uma Jazzmaster. Quem me ensinou foi o Landinho dos Fenders, que era o único cara que fazia também. Ele fez um baixo para ele e
E depois, então, ele me ensinou e aí eu fiz a guitarra. E quando eu estava terminando foi quando o seu Vitório saiu da Janine, começou a fazer, então ele me ajudou alguma coisa nos trastes, o seu Ulisses me arrumou para fazer a ligação dos ímãs, aquelas coisas assim. E eu, então, com 13 anos, tinha uma tipo Fender que eu fiz. Aí ninguém tinha alavanca, ninguém tinha, só tinha na Fender, né? Aí eu fui tocar numa festa, aí tinha a filha do dono do Rei dos Violões, lá, do Tonante lá. Era um italiano simpaticão. E aí a filha levou o pai lá para ver a guitarra que eu tinha feito, né? E aí comecei a falar da alavanca, ele falou, eu te faço a alavanca. E fez, ele inventou uma alavanca muito boa. E bonita mesmo, tal. Aí, pô, furei tudo para colocar alavanca e tal lá. Aí quando eu pus as cordas, eu ia afinando, a alavanca começou a moer inteira, entortar inteira. Ela foi, entortou tudo. Não deu, né? Aí eu fui num serralheiro lá, falei, olha o que aconteceu. Ele falou, tá bom. Aí ele pegou uma chapa de 4 milímetros de aço, eu falei, essa não vai entortar nunca. E fez a chapa e tal, e cromou e tal, pô. De repente estava eu, o primeiro cara com uma alavanca aqui no Brasil. Então eu gravei meu primeiro LP, bem assim, né? Tudo bacana, né? E gozado porque hoje eu toco muito com alavanca. Eu uso a alavanca como parte da minha palhetada. E eu não vejo ninguém usando a alavanca. E o pior é que eu não entendo. As pessoas têm um problema de afinação de guitarra que eu não. Eu toco a noite inteira sem mexer na guitarra, na afinação dela. E claro que sou eu que desmonto tudo, monto tudo, mas a guitarra ela fica num equilíbrio que ela vai e volta para a afinação e pronto. E eu uso alavanca, os caras, eu não uso alavanca porque desafina. Então, faz bem feito, pô. Não sabe mexer, né? Porque tem gente que chega, será que você podia trocar as cordas da minha guitarra? Eu falo, eu não troco, eu desmonto a guitarra inteira e monto de novo. E eu aprendi isso, vocês que são pianistas até, eu não me lembro, era um nome alemão, mas na gravadora, que aí depois eu fui ser produtor de gravadora. E a primeira vez que eu fui gravar, eu acho que foi o Benito de Paula, eu não sei quem que eu fui gravar com pianão, né? Mó som de piano e tal. Aí o Moura, que era o diretor do estúdio, falou, Marcos, é melhor afinar o piano. Eu falei, então manda afinar o piano, pronto, tá bom. A gravação era 3 da tarde, eu tive que passar no estúdio lá pelas 10 da manhã, quando eu cheguei lá, passei, falei, o que é isso aqui? No estúdio, o estúdio da Gazeta era muito grande, estava o piano de cauda inteirinho desmontado, mas inteirinho, peça, martelo por martelo. Aí, que é isso? Aí, não, fala lá com o afinador, ele foi lá, era um alemão, mas você não pediu para afinar o piano? Mas claro que pedi, você desmontou o piano. Ele falou, não, é assim, eu desmonto o piano inteiro, acerto peça por peça, vou montando, quando estiver pronto, é 3 da tarde a sua gravação, 3 da tarde o piano vai estar ao máximo. Dito e feito, porca miséria. Não, e eu me lembro assim, aí meu tio, o grande maestro, Mário Ficarelli,
como ele era chato com o piano, entendeu? Né? Ele encostando, esse piano não é bom, esse não é... Ele tinha razão, pô. E quando o piano é maravilhoso, ele é maravilhoso, é um negócio... Ele brilha de um tamanho... Tanto é que eu tenho vários teclados aí, não dá, esses teclados eletrônicos fingem que o piano não dá, eu não consegui de modo algum. Piano de cauda é uma coisa, né? Contei do sucesso que foi quando chegou a época dos clubes, essas coisas, né? Quando eu tinha uns 20 anos, gozado, nós todos que sobramos de uma banda que depois do lo-fi, não sei o que, tinha o Código 90, era uma banda de rock progressivo mesmo, tipo sinfônico, aquele tipo italiano, sabe? Aquele som de belos teclados que ninguém tinha, aqueles Farfisa Dur, tudo aquelas coisas que ninguém tinha. E chegou uma hora que eu já tinha entrado na faculdade, todo mundo tinha entrado na faculdade, todo mundo estava bem, eu já estava até ganhando dinheiro e tudo, ganhando, estou dizendo, com um belo emprego, tudo. Eu falei, tá, já fiz de tudo, eu quero mais é fazer um projeto meu mesmo, compor música que eu já compunha. E fiz um projeto maravilhoso, gravei pela Polydor, que era a Philips, que mandava no mercado. A gravação ficou maravilhosa, as músicas eram maravilhosas, e o Rogério Duprá falou, eu quero fazer o arranjo para essa, quero colocar uma orquestra atrás, porque tinha acabado de aparecer uma coisa chamada Blood, Sweat and Tears, que era uma banda meio rock com orquestra, sopro, tudo atrás, né? A ideia foi muito boa, não vou dizer que teve umas coisas que eu não gostei, mas também, né? Você tem que respeitar o que o produtor acha, quando ele merece. No meu caso, o produtor foi o Solano Ribeiro, que não era qualquer um, era o cara que fez os festivais. O Solano Ribeiro fez os festivais, que ele sabia muito das coisas e tal, e ele sabia arrumar as coisas. Mas, a Polydor, o desgraçado do diretor da Polydor, não vou falar o nome, mas todo mundo sabe o nome dele, mas o cara me deu uma puxada de tapete. Ele não soltou o disco, fingiu que soltou o disco não saiu. É uma raridade que ninguém sabe, e eu fiquei parado, preso com o contrato. Falei, porra, eu tenho que largar de tocar. E larguei de tocar. Fiquei 1 ano, 2 anos parado, mais ou menos isso. E depois, já tinha até quase, estava me formando, ou me formei, nem sei, tal, o VAT 69 me convidou para voltar, para tocar, numa posição de destaque. Eu era o diretor do VAT 69 e estava dando dinheiro. Naquela época, estavam pagando muito bom mesmo dinheiro. Então eu entrei, e eu toquei 2 anos com o VAT 69, foi maravilhoso e tal, foi a grande época do VAT 69 no círculo militar. Uma época que nós, não só isso, mas eu fiquei muito amigo de todos os grandes conjuntos. Como eu falei, o Tuca casou com a minha irmã, aquelas coisas assim. Mas chegou uma hora, eu falei, tá, mas tô velho já. O velho que eu tô falando, eu tinha uns 22 anos por aí, né? Aí, um ex-colega meu do Dante Alighieri, ele fazia fitinha para as boates, que rodava então
a fita da discoteca era num rolo de fita, tal, não sei o quê. E ele sabia que eu que tinha 3 gravadores, 500 não sei o quê e tal, que ninguém tinha essas coisas. E que eu entendia disso e que ele entendia também. Então ele me convidou. E quando ele foi me convidar, ele falou, olha Marcos, ele é um italiano, Cesare Benvenuti, olha, ele que começou a gravar os conjuntinhos lá do Círculo Militar, dizendo que era inglês, americano, lá ele que começou a mexer isso aí. E ele falou, olha, eu estou sendo contratado pela Copacabana e eu não tenho tempo de fazer as fitas. Será que você pode me ajudar no meu estúdio? Você faz as fitas para entregar para as boates e ficamos sócios. Mas eu fazia com muita facilidade isso e a gente começou a ficar assim, o dia inteiro juntos. Bom, eu não contei nada de quanto eu viajava. O que eu viajei, pelo amor de Deus. No Código 90 nós viajamos de transatlântico, tocando no grande show do transatlântico. Assim, Rosa da Fonseca, Ana Nery, Ana Ti, coisa assim. Aí, ele começou a produzir Alceu Valença, os caras assim, estavam começando, né? O Benito de Paula, sei lá, o Moacir Franco e os conjuntinhos. Mas chegou uma hora que ele falou, você tá folgado? Puta, vai me ajudar no estúdio. Tá, pô, cheguei no estúdio, eu já sabia tudo, ele também sabia tudo. Então, pô, a gente mexia no estúdio. E os caras do estúdio falavam, pô, mas agora tem uns caras que entendem da mesa. Os caras que chegam aqui na mesa e falam, põe o filtro de 250 aí, põe o outro de 120, corta em 4K, sabe? Pô, porque antes o técnico de som era intocável, ninguém chegava perto. E aí, um dia o Cesare falou, Vermelho, você vai ser produtor também, não tem jeito. Então, vamos lá na Copacabana, que era lá em Diadema, vamos em Diadema, que nós vamos falar com o seu Emílio Vitali lá, bater um papo com ele. Chegamos de carro, puta, eu já tinha acabado de sair o TL Frente Nova 71, cheguei lá, pô, carrão, né, pô, cheguei, mas tinha o cabelo até aqui, aquelas coisas assim, né? Chegamos de carro, veio o seu Emílio, Cesare, italiano, né, claro, tá, e que seu Vermelho, olha, tenho que sair correndo porque vai ter o casamento da minha sobrinha no Rio de Janeiro, mas o futuro da gravadora começa na segunda-feira, que eu volto, e vamos mudar tudo porque agora é outra era. Ah, tá, deixa comigo. Tá, pegou o carro e foi embora. Domingo, ele teve um desastre na volta. Morreram ele, a mulher, a cunhada. E por acaso, eu conhecia os filhos dele, que não tinha nada a ver com a história, eles eram amigos de uma amiga minha, mas eu conhecia eles, né? E o Cesare, já conhecia os filhos e tal. Os filhos vieram correndo pra gente e falaram, olha, tá, meu pai, mas não, segura as pontas aí que a gente vai arrumar e tal, não sei o quê. Mas era irmãos Vitali. E o irmão mais velho falou, não quero saber. Morreu o Emílio, vende a gravadora e tchau. E aí ficou uma briga. Os filhos queriam ficar com a gravadora e ele vendeu a gravadora para quem? Vendeu para os grandes atacadistas, os maiores atacadistas de disco do Brasil aí. Tem o Adiel e o Rosvaldo, os dois ficaram sócios e Adiel e Rosvaldo tomaram conta da gravadora. Aí o Cesare,
com o Adiel eu não fico. Não quero papo com o Adiel, saiu já e pronto. E saiu. Aí, naquela época, os produtores da Copacabana eram o maestro Léo Perac, que devia ter 80 anos. Às vezes, também o maestro Valdomiro Lenk, que já era um pouco mais jovem, uns 70 anos, porque ele era muito amigo do Rosvaldo, que estava comprando. Então o Valdomiro ainda ia ficar. O Alfredo Borba, que não sabia nada de música, mas era um radialista que quebrava o disco na rádio, aquelas coisas assim. Tudo, né, tá. O Reinaldo Raiol, que era um grande amigo meu, sabia tudo, compunha bem, cantava bem, ele tinha tudo, só que ele não queria trabalhar, porque ele era irmão do Aguinaldo Raiol, o Aguinaldo Raiol ganhava um dinheirão, então era uma pena, porque até nós compusemos umas músicas muito boas, mas ele foi o Roberto Carlos que não deu certo, ele podia ter sido o Roberto Carlos, ele era bonitinho e tudo. Mas, enfim, eram esses os produtores. Bom, nenhum deles entendia de nada, de mesa, de fio, de cabo, de canal, nenhum. E pela primeira vez, eles estavam tendo um músico jovem. Porque esse é o detalhe. Nenhum produtor, fora os grandes maestros, nenhum produtor era músico. E tinha aquele negócio, não, olha, de repente um produtor pode ser um cara que faz catituagem, ou tipo divulgador. O cara não sabia nada, né? O cara não sabia nada. O Cesare não era músico, mas ele era discotecário. O dia inteiro ele ficava inventando gravações que era que o público ia gostar. Então ele sabia produzir, né? Claro que os conceitos de produção daquela época eram muito diferentes. Hoje eu faria completamente diferente do que eu fiz muito. Inclusive, quando eu fui produtor, eu fiz muita coisa que hoje seria normal, mas que naquela época era moderno demais. Tipo, por exemplo, instrumentos muito baixinhos, sabe, assim, fazendo trique-trique, enquanto que os mais importantes saíam para cima, quer dizer, uma dinâmica mais ampla. Naquela época não, se ouvia tudo, tinha lá, quem gravava você ouvia, não tinha, era importante. E aí, olha, eu acho que a maior cooperação que eu fiz para esse mercado foi na mesa. Mostrar o que é que tinha que ser feito para que uma gravação fosse boa. E como eu comecei a ganhar dinheiro, aí sim, já, né, salário bom, eu comecei a comprar detalhe engraçado. Eu até escrevi uma parte de um livro há uns poucos meses aí, e o editor falou, olha, precisa tirar isso. Eu falei, não, é que você não entendeu nada, você é jovem demais, naquela época era coisa muito comum. O contrabandista. Quando eu era criança, o contrabandista era um cara, o contrabandista do bairro, de Santos, né, você tinha uma tia contrabandista, sei lá, qualquer coisa assim. E no meu caso, não era caso de contrabandista. Quando eu me mostrei um cara muito pra frente como produtor, chegou uma hora que falaram, olha, Vermelho, você já não vai ser mais produtor, nós queremos você para um nível mais alto.
Então, ó, você vai arrumando o que você acha que deve produzir, coisa assim, mas você vai ser o gerente internacional. Você vai cuidar dos discos estrangeiros que vão ser lançados aqui, ou você vai talvez pegar um artista daqui e lançar no exterior, né? Então tá, e como eu... porque eu na correspondência, escrevi em inglês, chamava os caras, tinha Telex já na época, Telex, imagine. E aí, mas um dia apareceu lá o cônsul chinês, cônsul japonês, e não sei o que tal, olha, nós precisamos de uma cantora mulata, gostosa, para participar do Brasil no Festival da Canção de Tóquio. Então, e eu tinha até uma cantora para isso. Mas aí o Adiel lá, e o Olavo, que era meu chefe também, chegaram, não, Vermelho, cala a boca aí, nós temos uma mulher. E chegou lá, pegaram, eu vi uma cantora bonita mesmo, e cantou alguma coisa, eu falei, ó, canta bem mesmo. Ela era a mulher do chefe da alfândega. E ela era o máximo, chamava Noelita. E a Noelita, assim, a gente se deu bem na mesma hora, aí juntamos uma banda, era o Hamilton Godoy, esse cara mais chance que tinha lá para fazer um LP, que tinha uma música nova, que era do alemão para concorrer, e o resto era música brasileira, sempre coeira, né? Então, e fizeram, mas aí eu fiquei amigo dela, assim, e o Monte, que era o marido dela, ficou um amigo meu, tá? Vermelho, qualquer coisa que você quiser do mundo, você fala e chega. Eu comecei a ter um equipamento portátil e alguns equipamentos especiais. Então, por exemplo, eu tinha um estúdio portátil aqui. É coisa de louco. O que dava para fazer era coisa de louco mesmo. E aí eu comecei a inventar. Eu só tratava como produção de coisas muito especiais. Então, foi o que deu certo. Foi o Benito de Paula ao vivo. Eu comecei a gravar com o meu equipamento portátil, o Benito de Paula no próprio lá, né, do samba, lá, Catedral do Samba. Comecei a gravar ele lá e tal. Fiquei amigo de todos os percussionistas do Brasil, com essas gravações todas aí. E comecei a cuidar do futuro do Maurice Albert, que ele foi convidado lá, ele morava em Nova York, veio pra cá, não sei de quem ele era amigo, mas ele virou um amigo meu que eu fui construindo ele, fui ensinando ele a se apresentar em show e cuidava, aquelas coisas, mas ele sabia das coisas, ele era bom. Então, foi uma época e que culminou que quando eu fui viajar pelo mundo inteiro, já foi para fechar negócio que, meu Deus, fechou mesmo. O Maurice Albert explodiu no mundo, mesmo o Benito de Paula, um sucesso, tudo. E tudo por causa desses equipamentos de som. Vou exagerar. Eu ganhei uma comenda, que é uma das comendas mais importantes do Brasil, talvez a mais. Mas mundial, comenda, cara, com 500 medalhas e tudo. Porque um dia apareceu um cara na gravadora, assim, apareceu lá um cara de luva, bengala, com 2 generais atrás. O cara chegou lá. Eu era amigo pessoal do Emílio Vitali, e eu tenho direito, eu queria que não sei o quê, eu trouxe aqui, aí entregou lá uns 10 acetatos. Mas eu queria que passassem para mim, para fita, mas com qualidade, não sei o quê.
A telefonista falou, isso é com o vermelho, viu? O vermelho é que resolve essas coisas aí. Tá, então, tá bom, deixo aqui e tal. Deixou. A telefonista, olha, vermelho, veio um cara meio louco aqui, com todo de luva, não sei o que e tal. Mas me falaram que era um velhinho, tipo de 80 anos e tal. Aí, não, mas ele falou com o seu Alf, eu fui no seu Alf, que era um velhinho de 90 anos que ainda, sabe, estava lá na gaveta da gravadora. Aí ele falou, eu me lembro desse senhor, ele era muito importante e tal. E eu falei, tá bom, eu faço a coisa. E fiz, puta, eu tinha expansor, compressor e equalizador gráfico, coisa que ninguém tinha, ninguém nem sabia o que eram essas coisas, Dolby de tudo quanto era jeito e tal. E fiz, passei, deixei com a telefonista, se o cara passar aqui, manda entregar. Dito e feito, passou lá um general para buscar, entregou pro general, o cara foi embora. Aí um dia me chamam lá na portaria lá da gravadora, cheguei lá, estava lá o tal do velhinho, todo assim, né, tal, e com os caras atrás, tal. O senhor fez um trabalho maravilhoso, os meus filhos nunca vão se esquecer, porque eram estudos de piano que eu escrevi, e eram muito difíceis, estudos complexos, e foram gravados pelos maiores pianistas do mundo. Então, tá aqui as gravações, e você tem e tal, e você não me pediu nada, você não quis nem me conhecer, não sabia com quem eu estava falando, então por isso, você é uma pessoa de uma bondade que merece ganhar uma comenda, que é a comenda mais importante, não sei o que, porém não é que eu ganhei a caça da comenda, um diplomão com um monte de medalha, não sei o que e tal. Realmente não tinha ninguém que fizesse isso, expansor, hoje ninguém sabe o que é expansor ainda, compressor o pessoal sabe, mas expansor ninguém sabe, que é umas coisas assim, né? E então, nossa, foi tão rico toda essa parte de gravadora, Agora, o que é um produtor? Olha, eu construí artistas, eu acredito que eu tenha sido um produtor fértil, mas hoje eu falo, mas eu podia ter sido melhor. Porque o produtor, ele tem... só um detalhe, hoje falo, eu sempre fui muito melhor produtor em samba do que em rock. Porque no rock, eu entrava junto, sabe, eu acabava tocando junto, eu acabava pensando junto com os caras, eu não pensava que aquilo era um produto para o público comprar. E se você pensar bem, você ouve 90% dos rocks que tem por aí, são gravaçõezinhas tique-tique, entendeu? Que claro, dão certo, são gostosas, às vezes até audazes, mas podia ser muito mais, entendeu? E claro, eu nunca tive a qualidade de um George Martin, coisa assim, que aí já é um nível alto que alto, né? Mas, então, hoje eu pensaria de cara, falar, é o produto. E eu entendo quando o Adiel, que era o presidente da Copacabana, nossa, ele me ensinou tanto, ele era um gênio. E toda hora que eu vinha com uma mixagem pronta, olha aí, Adiel, vamos ouvir, tocava lá. Vermelho, aumenta a voz. Mas não aumenta a voz, Vermelho. A voz na cara, por favor. Ele tinha razão, pô. Ele
O, a produção típica que nós fazíamos de música pop e rock, não sei o que, era o velho conjuntinho e no máximo alguém usava algum órgão muito bom, muito moderno, que raramente era o Hammond. Em geral era um Farfisa, um Yamaha, coisa assim que eram muito bons. Bom, aí precisava de vez em quando uma orquestra e às vezes até uma grande orquestra. Eu tinha o maestro Léo Perá, que era uma pessoa tão amável que quando eu precisava dele ele me explicava tudo, ele desenhava tudo, eu adorava ele. E o maestro Valdomiro Lenk, talvez mais ainda, porque ele era muito ativo, ele era mais jovem, o jovem era 70 anos, e os filhos dele faziam coro nas minhas gravações. A Tânia era uma cantora bonitinha, cantava bem e tal, e depois foi até cantar nas Harmony Cats. E o filho dele, me esqueci o nome, mas depois se tornou um maestro. E infelizmente ele depois teve um problema de doença e meio desapareceu. Mas eu tinha essa ajuda dos maestros. Mas eu conhecia bem música, então às vezes ao contrário, eu quebrava o pau com o maestro por certos detalhes que hoje, olhando o George Martin, eu falo, puta, ele sabia das coisas mesmo. Que é aquele negócio, como eu canto, na minha banda eu canto, eu sempre faço questão que o tom que eu vou tocar é aquele que me é mais confortável para mim cantar. Os acordes passam muito fácil na minha cabeça e às vezes certos maestros, eles estavam tão fixos em partitura e coisa assim que eles não conseguiam pensar, por exemplo, em vamos dizer, a música era em Dó sustenido menor, ele não conseguia pensar em Mi maior, sabe, assim, que é quase a mesma coisa. Bom, fora disso a gente se dava muito bem com os músicos, mas os músicos eram tipicamente o time do Palmeiras. Era todo mundo italiano e eles ficavam, enquanto não estavam gravando, ficavam jogando, sei lá, o truco, o xadrez e coisa assim, e não falavam com ninguém, o maestro que resolvia tudo, e quando eu entrava lá eu não podia falar nada e em geral a partitura estava até pronta, eu calava a boca e gravava. Algumas vezes teve discussões grandes lá, peguei uma orquestra desafinada e o maestro, mas quem é esse falar que a orquestra está desafinada? E por acaso foi um maestro que me teceu elogios no meu disco, dizendo que eu era um, sei lá, bom, é assim. Agora, orquestra, primeiro era muito caro. Estamos falando de 8 ou 16 violinos, 8, né, e cellos, e se era metal, puta, uma vez. Gravei uma orquestra enorme, me chamaram para gravar no Rio de Janeiro. Era no melhor estúdio que tinha e era a maior orquestra do Rio de Janeiro. Cheguei lá, cheguei no estúdio, olha, Vermelho, teve um probleminha, coisa pequena aí, mas o estúdio A não tá bom. O estúdio é de 16 canais, mas nós vamos ter que gravar em 4 canais. Pô, mas é uma orquestra enorme. Mas a gente se vira, mas pô, pelo amor de Deus, tem sintetizador, trombones e violino, o que eu vou fazer? E bom, não tinha escolha. Tá bom. Perdemos um dia discutindo, arrumando lá e tal. No outro dia vamos gravar. Vermelho teve um pequeno problema, mas não se... Coisa do Rio de Janeiro. Não se preocupe. Sabe o que é? O baterista não veio.
Silva, era o Wilson das Neves, era o cara mais caro do Brasil. Ele teve que ir para Nova York, ele foi. Pô, mas daí? Não, mas a gente não grava e não cobra. Mas não cobra o quê? Eu estou pagando o estúdio, vocês estão aqui. Era coisa de louco. Esse era o típico do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Eu trabalhei 3 vezes no Rio de Janeiro, chorei as 3 vezes. Bom, mas eu tinha um trauma principalmente por causa do dinheiro. Porque, por mim, eu nunca gravava com uma orquestra, porque era tão... e só podia com aquele arregimentador, só ele. Coral, coro. Eu falei aí, filha, não sei o que tal, porque coro, não. Tem o coro da não sei o que, eram 4 mulheres, e tinha os titulares do ritmo, cegos. Então, às vezes, tinha a partitura, tinha que traduzir em braille a partitura. Não, coisa de... um deles tocava gaita, às vezes o cara o arregimentador chamava para tocar a gaita, o cego, e tinha que escrever a partitura em braille. Pelo amor de Deus, e quando saía isso? Fora quando tem, o cara tem um sintetizador, uns sons que aí o som entra. Mas naquela época, o cara chegava com um sintetizador, com 10 mil fios, e levava 8 horas para colocar os fios. Quando ia tocar, falava, tá um pouco temperado o teclado, temperado. O Mi daqui era Fá e o daqui era Mi bemol, um negócio assim, e o cara mexia e não dava certo. E eu perdi o dia inteiro com a orquestra parada lá. 1975, fui para a Europa, cheguei lá em Milano, me falaram, olha, vamos te levar no estúdio mais moderno do mundo. É lá que o Dolby faz o Dolby, é lá que o Moog faz o Moog, e é lá que tem 24 canais, que estão montando agora 24 canais nos Estados Unidos, mas eles já estão trocando tudo para 32 canais. E o estúdio deles, bom, eu ficaria falando o dia inteiro desse estúdio. Fui lá no estúdio, chegou lá, eu conhecia tudo, eu sabia tudo. Os caras começaram a me mostrar cada coisa, eu fiquei que nem louco lá. Chegou uma hora, falou, Ficarelli, agora vamos te mostrar uma coisa que você vai ficar louco. Tá bom, vou lá. Vamos lá numa salinha lá. Cheguei numa salinha, tinha um teclado, assim, só um teclado, e 3 monitores gigantescos, assim, em volta, né? Toca no teclado. Puta, encostei no teclado, meu. Veio uma orquestra sinfônica, sabe, os violinos, violas, as violas, sabe, eu nunca percebi o quanto a viola era importante, mas lá naquele teclado a viola deu uma cor, que eu fiquei louco. Eles falaram, pois é, vai sair, e eu gostei tanto de você que eu posso arrumar para você. Mas não vou pensar 2 vezes, né? Mas muito caro, $1000. Falei, $1000? E por acaso eu estava com dinheiro, mas eu tinha que levar um dinheiro lá para Nova York, eu assim não podia usar aquele dinheiro. Eu falei, bom, deixa eu fazer uma coisa, eu telefonar para São Paulo, tá? Se der tudo certo, pronto, a gente resolve e tal. Peguei o telefone para São Paulo, Adiel, olha, aconteceu isso, meu. Sei, vermelho, sei. Acho que não. Mas que acho que não o quê? Não sei, eu te telefono depois.
Aí, no outro dia me telefonaram. Vermelho, não traga nem com o teu dinheiro, nós não queremos saber desse negócio. Falei, Adiel, mas é melhor que orquestra. Não, falei não e pronto. Falei, tá bom, não comprei. Era o Solina, que depois a Harp fez um negócio com eles, virou Harp Strings, era uma coisa assim. Mas eu vi o tal mesmo, a fundação do negócio, né? E aí foi, Nova York, viajei e tal, voltei pra cá, eu que tinha ajudado mesmo a lançar o Maurice Albert com Feelings no mundo, pô, tava tudo maravilhoso, meu. Mas eu, pô, não dá, meu. O mundo mudou. E aí o Eduardo Assad, que era o meu tecladista de gravação, ele comprou um Yamaha, que era de longe o mais moderno, não sei o quê. Pô, já tinha som de oboe, de trombone, não tinha de strings, mas já tinha muita coisa lá que, trompa, tinha som de trompa. E aí eu fui fazer um LP com ele, de sucessos e tal, mas eu tinha meu colega produtor que tinha entrado há pouco, e que era um argentino enrolão, que era um negócio que era o Mr. Sam, e os caras falam, não, Vermelho, você cuida do internacional, o Mr. Sam grava, não sei o que, tá? Aí o Mr. Sam tava gravando, e aí de repente, um dia chegaram, nós vamos colocar um novo produtor agora, que é um divulgador, que não sabia nada, o cara era um idiota. Falei, o que eu tô fazendo aqui? E aí, não sei, não me lembro direito como que eu encontrei o Nelson da Elos. A Elos é de roupa, tudo. Mas o Nelson, Marcos, vamos fazer a maior gravadora aqui, não sei o que e tal. Eu tinha todo o equipamento para fazer. Então eu fiz um estúdio só para mim, mas um estúdio de gravação mesmo, de 4 canais e tudo. Gravei muito nesse estúdio e o Nelson me convidou para fazer uma tremenda gravadora que nós vendemos muito disco. A gente só fazia sucesso, copiava tudo, naquela época roubava mesmo. Copiava tudo, lançava e acabou e vendemos. Vendia assim, tipo 30 mil. Naquela época era muito. Porque vender nada era 1.500. Bem era 3 mil. Pacas era 10 mil. Então 30 mil era já muita coisa. E fizemos a gravadora. Mas aí depois tanta coisa foi me acontecendo que eu fui largando e tal. Mas nesses LPs da Elos, eu era amigo do chefe da alfândega, manda trazer os teclados e tal, e aí já tinha o Elka Strings, tinha uns aí e tal. Bom, eu sei que o meu casamento foi quando chegou o Elka Strings. Aí foi o Eduardo Assad na igreja, sentar, os caras olhando, mas não um tecladinho desse tamanho, mas com caixas escondidas, que tremiam a igreja. Aí ele foi lá, sentou, o pessoal, sabe, olhando, tal, de repente ele meteu a mão. O pessoal olhava, o que está acontecendo, né? Aí o padre foi pegar um microfone, maior som de microfone, assim, ele se animou tanto que ele não parava de discursar, tudo assim, então. Era um novo tempo. E daí em diante, eu acho que mudou tudo, porque sabe, essa época era aquela que alguém discutia ainda se era bom a válvula, porque eu vi o nascimento não do CD, do disco digital, que era aquele grandão, mas com uma qualidade muito boa. É que o pessoal ainda não sabia certos detalhes da digitalização, que depois foi melhorando. Eu peguei os primeiros CDs
o primeiro CDs, veio um grande importador, você tem que ver, vem aqui e tal, não sei o que, fui lá, ele tinha trazido isso de CD, né? E então eu olhei, aí tinha o Dark Side of the Moon do Pink Floyd, né? Toca o relógio, direto, toca o relógio aí, uma porcaria de relógio. Falei, pô, ainda não chegou, né? Mas depois eu comecei a comprar CDs aí, de repente pegou, ficou bom, ficou bom. E o CD realmente não tem qualidade, mas eles conseguiram colocar a qualidade no CD, ficou bom. Agora hoje, com 24 bits, com 192 kHz, nossa senhora, eu tenho cada gravação, mesmo as antigas remasterizadas são assustadoras. Mas por isso eu larguei o ramo. Eu falei, sabe, não tem mais a orquestra, o cantor, tá? Olha, tá duro, hein? Hoje em dia, o que eu ouço de canto é chegar no Pão de Açúcar e tem uma menina cantando com voz de minhoca, e não é uma, deve ser 20, mas todas com a mesma voz. E tal. E meu, não tem nenhum homem, nenhum mesmo. Tá faltando cantor. Puxa vida, nada como um bom cantor, né? Um Emílio Santiago, sei lá, um Simonal, né? Pô, gente que acabou, né? Não tem mais, né? Então, por isso eu falei, não tem mais lugar. Aí eu fiz ainda muita coisa, e para dizer a verdade, não parei até hoje, mas... então, hoje, é um negócio de milhões de dólares. Um grande... eu não diria produtor, mas ele sabe tudo, ele tem estúdio, ele é produtor, ele foi produtor de grandes artistas e tudo, e é um grande amigo meu que quase nascemos juntos. Ele fala assim, chegam para ele e falam, tem ou uma menina, ou uma dupla, tem lá. Ah, é bom mesmo? Ah, é bom. Então bota 1 milhão lá nele. Quero ver, bota 1 milhão. Aí pá, pega um ônibus novo, equipamento, arregimenta lá uns 3 caras para tocar, que vão tocar de graça nas festas, sei lá, sertaneja, qualquer coisa assim. Alguém gostou? De repente gostaram. Ah, gostaram? Põe mais 5 milhões. É desse jeito. Põe 5 milhões. Gostaram? Não, agora gostaram. Ah, então 5 milhões de dólares. Manda os caras aí pelo mundo inteiro, tudo do melhor e já aí o lançamento é assim, telefona pra Globo, telefona... Olha aqui, estamos mandando 5 milhões de dólares aí para vocês estourarem o cara aí que ninguém nunca ouviu falar e que não sei o quê. E é assim. Então hoje o que está acontecendo? Está acontecendo isso, todo mundo acha que eu entendo bem de música, qualquer coisa de música vem falar comigo. Então, pô, você ouviu falar do tal, e fala lá, ou da banda inglesa, ou do sertanejo daqui, ou do cantor, e principalmente de menina que eu nunca ouvi falar, chega e fala, não, porque tá estourando tal. Eu falei, tá legal, por favor, me diga uma música. A pessoa não consegue falar uma música. Não, você não entendeu. Eu preciso de uma música que eu ouça e consiga saber do que eu estou ouvindo. E olha que tem muitos artistas que são uma porcaria, mas tem uma música. Tem muitos artistas que na vida inteira só tiveram uma música, mas boa, inesquecível, né?
Bye Bye Miss American Pie. Pô, o Don McLean eu só conheço essa dele, né? Então, agora não! Eles não conseguem me dizer uma música. E às vezes, um dia minha neta me telefonou, vô, eu queria tocar uma música aí, tá? Não vou dizer o artista, ficava chato, mas tal, eu falei, tá bom, eu vou até aí e tal. Aí ela me mostrou a música, eu falei, ó que música bonitinha, que bom artista, tal. Mas aí fui pegar na guitarra, eu falei, pô, ele usa cabo, né? Deixa eu ver o clipe, Aí fui lá, tava ele com capo, né? Não dava para tocar sem o capo, aquela música lá. Eu tenho um caso pior que esse aí, tá bom. Aí, tá bom. A música realmente fez sucesso, o cara estourou, o cara é bacana, a música é boa, tal. Depois, ele fez 4 músicas iguaizinhas. Ele não conseguiu fazer a número 2. Agora, do capo, foi isso. Um dia, quando eu era moleque ainda, devia ter 18 anos, eu fui na Hi-Fi, que era uma loja de disco muito famosa na época, e eles eram muito amigos meus. E o Celso, que era o irmão do dono lá, que era o gerente, chegou e falou, a Columbia mandou, eu tô com 1000 LPs novos, estéreo, que eles fizeram um negócio, eles trouxeram tudo pro Brasil, eu que estou vendendo, e tem cada LP maravilhoso e tal. E eu comprei um monte. E entre elas, um inglês amigo meu tinha me mostrado uma música Sounds of Silence, de uns caras que eu não conheço, Simon Garfunkel. Aí chegou lá, pô, tinha 4 LPs do Simon Garfunkel, eu nem sabia que tinha LP, pô. Comprei os 4 LPs, tal, peguei lá, tal. E comecei a ouvir, me encantei com tudo, qualquer música. Comecei a tocar todas, a letra inteira, eu cantava tudo, e ninguém conhecia o Simon Garfunkel. Porque eles estouraram no 5º LP, que é o do filme Primeira Noite de um Homem. Antes disso eles não existiam. E eu era fanático, tocava tudo deles, mas tocava como? Pô, assim, né, meu? Eu esticava aqui, pegava com o dedão aqui, porque ele pegava aqui, pegava ali. Até hoje, os caras quando me vêm tocando samba, você está esticando a mão que quase parece elástico lá, o homem borracha, né? E aí, um dia, me telefonam da gravadora, falam, pô, o Simon vai tocar aqui em São Paulo e você está convidado lá pela gravadora, vai lá e não sei o que e tal. Quando cheguei lá no ginásio do Ibirapuera, tinha o cara que estava lá, concierge lá, sei lá, falou, puta, Vermelho, tá tudo lotado, não tem lugar para você. Tava eu com a Lia, não tem lugar, então vamos fazer uma coisa, você vai sentar num lugar que não tem nada a ver, mas vai dar para assistir o... E onde eu fiquei? Fiquei, assim, todo ginásio do Ibirapuera aqui, o palco aqui, e eu aqui, dava para ver o palco, mas na verdade o que eu vi era coxia. Mas tudo bem, dava para ver lá. Mas aí sentamos eu e a Lia sozinho, quer dizer, todo mundo me olhando, né? Tava eu lá sozinho. Aí eu olhei e falei, pô, mas tem 18 violões pretos, igual o meu aí, 18 violões pretos, iguaizinhos, e o cara lá com afinador e fone, pipipi, mexia lá e tal. Tinha 18 guitarras pretas do lado e tal, e o cara com foninho e tal. E que estranho, né? Pô, mas tanto violão, tanta guitarra, né? E aí, ó, começou o show, ele começou com uma música
que eu amo, que é For Emily Whenever I Find Her. Parece bandolim, sabe? What a dream I had. Tal. E, meu, começou o som, falei, olha só. Aí eu olhei para a mão dele. Não, ele não estava com nada, que ele só estava aqui. Falei, porra. Aí eu vi que o capo estava aqui. Capotraste, aquele negócio que segura lá as cordas. Estava aqui em cima e ele... To dream I had, passing burgundy, closing criminal love. Mas desculpe, eu falaria um palavrão desgraçado, foi o que eu falei na hora. Aí, acabou a música, ele fez assim com o violão, e o cara já trocou e ele pegou outro, igualzinho. E não me lembro que música que era, com o capo aqui, e que ele não sei o que, ele encostava e tal, e assim a noite inteira ele trocou guitarras, violões, tudo com a mesma cara, mas ele trocava, ele agradecia e já tava com outro. Falei, meu desgraçado, por eu nunca usei um capo na minha vida. Claro, ele tem qualidade, não há dúvida, mas é o que a gente vê acontecer, né? A visão mundial que nós temos de música é bem errada, né? Quando eu cheguei na Inglaterra, estava em primeiro lugar o David Bowie. Uma música chata lá, não me lembro, parece que era ela de Insane e tal, mas é uma música chata. E eu nunca gostei também muito dele, em todo caso. Então, e estava aparecendo um conjunto que estava fazendo anúncio pela Inglaterra inteira e que eu falei, eu quero ver esse conjunto. Os caras falaram, você não pode. Eu falei, eu não posso. Ninguém na Inglaterra pode ver esse conjunto. Esse conjunto é podado. Eles estão... tem que acabar com eles. Era o Queen. O Queen se fez no Brasil, no Morumbi. Ele não podia ser tocado na Inglaterra. E sabe por quê? Porque eles foram formando o Queen de um jeito tão bem formado, produziram gravações tão maravilhosas, a guitarra era super especial, o modo deles armarem, e eles usavam vocoder nas vozes e não sei o quê. E eles fizeram isso tudo escondido para chegar na hora e sair com uma super propaganda e explodir a Inglaterra. A imprensa falou o quê? E nós não sabemos nada? E nós não vamos escrever sobre eles? E nós não vamos comandar eles? Os caras da rádio, pô, e nós não vamos ganhar o dinheirinho lá que precisa pagar para tocar e não sei o quê? Se juntou todo mundo para nada de Queen. Meu, o Queen estourou no Morumbi. Em compensação, eu fui obrigado a assistir o Supertramp, ouvir o Supertramp, não sei o que e tal. Mas o detalhe foi que eu fui na revista, a melhor revista deles lá na Inglaterra, naquela hora de música, e tal, porque o David Bowie e tal, o cara falou, olha, isso é notícia, isso é rock, isso é pop, isso é revista inglesa para os Estados Unidos. Agora, primeiro lugar,
é Mozart, não sei o que lá. Segundo lugar é Beethoven, não sei o que. Terceiro lugar é Verdi, não sei o que, tá. Em quinto lugar, o David Bowie. O que vende mesmo é música clássica e não sei o que. E assim eu vi que o mercado era outro. Aí quando eu fui para os Estados Unidos, aí também eu vi que também era assim. Na televisão, na televisão eu assisti Neil Sedaka quando ele estourou com Laughing in the Rain e tal, né? Umas coisas muito bacanas. Mas nos Estados Unidos, a música era distribuída localmente. Então o cara vendia numa cidade e não vendia na cidade vizinha. Agora, nos estados, vamos dizer assim, CBS, Columbia, sei lá, RCA Victor, não sei tal. Mas em cada estado eles tinham um distributor, e o distributor não só vendia o que ele queria vender, mas ele mandava gravar o artista que ele sabia que ele ia vender naquele estado. Então, nós sabemos que enquanto Elvis Presley era o sucesso do mundo inteiro, acho que metade dos estados Unidos não sabia que tinha Elvis Presley. E Beatles, e Rolling Stones, e assim por diante. Os Beatles chegaram a chegar em lugar que não tinha tomada, porque nem nunca tinha passado um conjunto que usava tomada, entendeu? Então, são mercados muito diferentes, né? Não é que nem... Pô, eu tenho uma amiga que é lá de Bollywood. Pô, Bollywood é uma coisa louca, a gente nem imagina o que é, porque aquilo é música o tempo inteiro, são filmes de 6 horas de música, aquelas coisas de louco, como eram as antigas óperas, né? E ópera, como eu falei, hoje não dá para gravar mais uma ópera. Não dá para levar aquela orquestra, aqueles cantores, tudo aquilo para gravar uma ópera. Então, ou é gravado ao vivo, que não dá, raramente fica bom, mas é isso. Se vocês querem começar em música, pensem em duas coisas. No hardware é o que eu quero de hardware para poder realmente tocar o instrumento que eu quero, qualquer coisa assim. E depois, a mesma coisa, não é o que está fazendo sucesso, que não está, se é sertanejo, não. Quando a gravação digital em computador se desenvolveu, eu já tinha bons computadores, entendia bem do assunto, comecei a gravar. E gravei de tudo. Aí vinham amigos meus ouvir, falaram, você tem que ouvir, mostrava lá. Mas tá tudo errado. Mas errado o quê? O original. Não, mas não é desse jeito. Eu tocava o original, eu tocava o meu, era igual. O cara nunca percebeu que o Frank Sinatra, enquanto ele canta reto, o baixo é dó, e ele canta reto, a orquestra faz o que não tem nada a ver, são contracantos maravilhosos, aqueles maestros com arranjos, e vai lá, clarinete e trombone, mas completamente diferente, respondendo e tal, e acaba formando aquele produto, né, que é o Frank Sinatra. As pessoas nem ouvem direito, sabe? Eles não ouvem aquilo que eles gostam, eles não ouvem. Então, se você gosta, quer fazer, ouça. Muitas vezes a pessoa discute comigo, eu falo, não, pega o fone e põe. Porque realmente com o fone, de repente você começa a ouvir certos instrumentos que você não está percebendo que tem. E qualidade é uma coisa, por exemplo, que com fone você começa a se acordar. Opa, esse negócio tem qualidade. É outra história. E agora tocar
tocar. Se você arrumar um bom professor, e eu te aconselho a pegar um bom professor, mas se você começar a aprender bem, troca de professor. Porque vai chegar uma hora que ele pode te prender e você nunca vai dar um passo para frente. Você que precisa tocar. O teu professor já sabe tocar. Aproveita.